Eu sou o Fábio Feldman, eu me defino como ambientalista. Eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de conversar sobre meio ambiente, unidade de conservação e Fundação Florestal. Eu acompanhei a ideia de criar a Fundação Florestal na década de 80, inclusive a discussão do seu objetivo. Quer dizer, lá, a ideia que se objetivou à época seria uma gestão eficiente empresarial das florestas plantadas de São Paulo, que foram plantadas na década de 50, 60, e o produto de arrecadação ser destinado à Fundação Florestal, basicamente para a gestão das unidades de conservação. A década de 80 foi muito importante na questão ambiental. Por que ela foi tão importante? Porque foi quando ela explodiu. Isso se deu, basicamente, quando se divulgou uma imagem de satélite sobre a Antártida, mostrando o buraco da camada de ozônio. Por que essa imagem trouxe tanto impacto? Porque nós falávamos da dimensão planetária da questão ambiental, que o homem, a humanidade, estaria causando grandes impactos, mas era quase uma abstração. Essa imagem de satélite confirmou isso, e hoje nós falamos do antropoceno. Isso é uma era em que a humanidade tem um poder quase que geológico em termos de alteração do planeta. Eu fazia parte de algumas ONGs, a gente trabalhava com uma agenda grande, mas muito baseada em poluição. Eu fui advogado da Associação das Vítimas da Poluição de Cubatão, e aí nós resolvemos que seria importante uma participação nossa na Assembleia Nacional Constituinte. Por quê? Porque a Assembleia Nacional Constituinte foi o marco da democratização do país. Quer dizer, a gente vivia o regime militar e a Constituinte seria a passagem do regime autoritário para um democrático. E eu daí fui eleito em cima da plataforma ambiental e, aliás, com muita ajuda de muitas pessoas do Instituto Florestal, Fundação Florestal, Grupo da Terra, que são meus amigos até hoje. Mas a chance de uma eleição vitoriosa era muito pequena. E o grande acidente de percurso é que eu me elegi. E quando isso ocorreu, eu participei da Assembleia Nacional Constituinte com as nossas bandeiras, que estão refletidas no texto constitucional de várias maneiras. Primeiro, um capítulo específico, que é o artigo 225, sobre meio ambiente. E ele, na verdade, quer dizer, é uma parte do que tem na Constituição. Você vai no direito de propriedade, ordem econômica, papel do Ministério Público, quer dizer, os nossos temas exigem uma visão multidisciplinar, uma visão holística. Aliás, eu tentei colocar a palavra holística na Constituição, mas naquela época era uma coisa assim, muito pouco usual. E aí, enfim, nós temos a Constituição de 88, e aqui é importante dizer o seguinte, quer dizer, ela foi baseada, as ideias que estão refletidas na Constituição de 88 estão muito ligadas ao que se decidiu em 72 em Estocolmo, a primeira grande conferência mundial das Nações Unidas sobre o nosso tema. E isso é importante dizer porque esse ano nós temos os 50 anos de Estocolmo. E eu quero dizer para vocês que Estocolmo foi muito importante. Quer dizer, tem um perfil um pouco diferente da Conferência do Rio de 92, mas do ponto de vista de ideias, de conceitos, foi a Conferência de Estocolmo que colocou muito dos itens, dos temas que estão na Constituição brasileira. O direito ao meio ambiente equilibrado, estudo de impacto ambiental, que é um tema muito polêmico, controle de técnicas como o uso de pesticidas e outras. Quer dizer, toda essa discussão surge em 72, está refletida na Constituição de 88, e tudo isso foi reforçado em 92. Todas essas ideias, esses conceitos, houve um reforço na Conferência do Rio. E o tema, que é o principal da unidade de conservação, quer dizer, ele também foi colocado em 72, e quero dizer para vocês, para que vocês tenham noção dessa trajetória histórica, a palavra biodiversidade não existia até 88, quando ela foi cunhada por um biólogo, Wilson, que acabou de morrer, e a expressão diversidade biológica pelo Tom Lovejoy,
que é um cientista que conhecia muito bem o Brasil, falava fluentemente português, conhecia a Amazônia, tem um projeto sensacional na Amazônia. Então, quer dizer, eu acho que esses 30 anos que nós estamos vivendo, um pouco mais em relação à Constituição de 88, 30 anos de 92, 50 anos de Estocolmo, quer dizer, mudou, esse tempo mudou o patamar da questão ambiental. Agora, o que eu acho que é o grande desafio é a implementação, pôr em prática. E no caso das unidades de conservação, que é, digamos assim, a grande atribuição, aliás, eu que fui secretário de Meio Ambiente de São Paulo, eu quero dizer para vocês que o papel da Fundação Florestal é absolutamente excepcional. Quer dizer, eu acho desafiador, eu acho contemporâneo, mas o grande desafio continua a gente encontrar um modelo de gestão de unidades de conservação. Quer dizer, nós temos que ganhar a sociedade em relação a isso. Quer dizer, e se entender que a unidade de conservação é um ativo que é estratégico para um outro modelo de desenvolvimento, que seria um modelo de desenvolvimento sustentável. Eu quero resumir e dizer para vocês que vocês têm uma agenda contemporânea, vocês têm uma agenda do século XXI e vocês têm um desafio de criar novos modelos que sirvam de referência não para São Paulo, que sirvam de referência para o Brasil e, mais do que isso, referência para o mundo. Esse é o desafio de vocês. A minha geração teve um desafio, mas eu acho que agora está na mão de vocês. Eu tenho certeza que vocês têm toda a capacidade de criar essas referências e virarem um exemplo de desenvolvimento sustentável, conservação da biodiversidade, enfrentamento do aquecimento global e, mais do que de tudo isso, transformar o Brasil num outro país, que é o desejo que surgiu na minha geração, democrático, menos desigual, mais equitativo e, na minha opinião, mais importante, ou tão importante quanto tudo isso, um Brasil sustentável. Obrigado pela oportunidade.